Boa tarde, eu agradeço à Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e em particular à professora Luísa Figueira o convite para, como jurista, participar neste importante congresso, aliás já pela segunda vez. O tema que me foi proposto designava-se formas de culpa, e eu digo designava-se porque eu lhe irei dar uma certa abrangência diversa e talvez designá-lo como o problema da culpa entre o direito e a psiquiatria, embora também seja muito ambicioso este título para não só o tempo, como as condições de investigação que eu tenho para o tratar neste momento. O tema da culpa é um tema religioso, filosófico, psicológico, psiquiátrico e jurídico. Entre as diversas perspectivas há influências recíprocas e diferenciações. Um dos grandes filósofos da culpa, deste tema, Paul Ricoeur, mostra sedutoramente como a natureza filosófica do tema é exatamente essa mistura de racionalidades. Eu diria, esse mistério da interferência do considerado mítico e não racional nas questões de um problema prático-científico ou mesmo de um imbróglio irresolúvel. Em primeiro lugar, a culpa como sensibilidade social apropriada e sofrida subjetivamente pelo mal praticado será um problema exatamente por que razão? A resposta encontro-a num misto da minha reflexão e investigação sobre autores antigos e outros que, embora também já não muito recentes, eu descobri mais recentemente, como Julian Jaynes, enfim, um autor do século XX, e sobretudo no percurso seguido por Ricoeur. Deste último retiro que na origem da culpa estaria, como revela a tradição da tragédia grega, sobretudo uma radical inocência, e por isso uma outra culpa não assumida de uma entidade superior, não a culpa do sujeito, mas a culpa de um outro, de uma entidade superior. Seriam os deuses vingativos, no Sísifo de Ésquilo, ou a cidade com as suas leis, da Antígona de Sófocles, a cidade indiferente ao sofrimento individual. A culpa é assim um sentimento absurdo de apropriação de um mal que não teve origem na pessoa, isto na tradição mitológica grega, e que seria inelutável. A culpa, nesta primeira acessão, seria uma espécie de um erro de análise, uma cruz imerecida. Toda a culpa teria a sua desculpa inerente. Devo dizer que esta dissociação entre a ação humana e o comando, ou cerco exterior à mesma, me recorda já o processo de alucinação da esquizofrenia e a mente bicameral de Julian Haynes. O problema residiria numa dissociação primitiva do sujeito, anterior à consciência, como hoje a entenderíamos. Mas o que resulta problemático é se essa dissociação não é necessária e até, em certa medida, positiva. Em segundo lugar, a culpa é um problema porque, enquanto subjetivização do mal, se desvincula dele e pode produzir outros males, não tendo força reparadora em si mesma, reproduzindo o mal no agente. Em terceiro lugar, a culpa é um problema porque a renúncia ao seu reconhecimento gera o sentimento de cumplicidade coletiva e de não superação do mal. Há assim, simultaneamente, na culpa, uma necessidade racional e uma irracionalidade, e até, em certas situações, injustiça. Nestas dimensões racionais de uma irracionalidade primária, o que é que o direito pode fazer? O que é que pode fazer com a culpa? Ou não fazer com a culpa? Pode o direito dispensar a culpa na sua conceptualização? Pode o direito redefini-la aliado da sua natureza mítica, religiosa, psicológica? Pode o direito usar a culpa num sentido positivo e reparador do crime, contribuindo para as outras áreas científicas e morais? São estes os problemas da minha curta intervenção, que se ocupa assim das possibilidades de juridicização do problema da culpa. Como me pediram para falar das formas de culpa, farei um breve esclarecimento dessas formas jurídicas, para previamente se considerarem os significados jurídicos da ideia de culpa. A culpa tem sempre no direito penal, por exemplo, e também no direito civil, o significado do momento subjetivo do facto,
quer na acessão puramente psicológica da intencionalidade, como dolo, ou como inconsideração, a negligência, quer na acessão mais vasta, mais ampla, de censura do agente pelos seus motivos em confronto com os valores socialmente tidos como positivos. No direito penal anglo-saxónico, diferencia-se a mens rea do atus reus, e as formas da subjetividade são consideradas como mente re, numa tradução literal. No direito penal continental, distingue-se o dolo ou a negligência como momentos subjetivos do facto, em que se valora se o facto tem o necessário quanto de voluntariedade, de controle final ou condução pelo agente do comportamento. Questões da chamada imputação subjetiva, para, através desses critérios, dessas formas, ser identificada a ação do agente como um certo tipo de ação, um certo tipo de crime, homicídio, violação, furto, etc. O dolo significaria uma condução final de um comportamento, embora possa surgir como um dolo direto, necessário ou eventual. Em todos os casos, o dolo seria a expressão de uma procura ou de uma aceitação clara de um resultado, no caso do dolo eventual. A negligência corresponderia a uma posição menos racional perante um resultado de não representação sequer do mesmo ou de total relativização da possibilidade da sua ocorrência a partir de uma confiança leviana do agente. Neste caso, a negligência, o facto teria uma natureza distinta e, claro, menos grave, devido apenas ao seu momento subjetivo. Mas, como disse, a estas figuras representativas de momentos subjetivos do facto, acresce uma outra ideia, correspondente a um outro momento do juízo jurídico, que consiste exatamente no momento de repercussão no direito de toda a complexidade extrajurídica da culpa. Nesse outro momento valorativo, do juízo valorativo, do comportamento do agente, na perspectiva da sua responsabilidade, o que está em causa é a censurabilidade da pessoa por força do facto, mas em atenção aos motivos e condições para agir de outra maneira. Trata-se da censura ou censurabilidade por o agente ter divergido da motivação pela norma e, para alguns autores, por ter uma atitude inimiga ou meramente indiferente às normas que violou. Essa ideia de culpa bastante abstrata foi elaborada como concepção normativa de culpa pelo pensamento germânico de meados do século XX e, na verdade, corresponderia à ideia de que as normas penais pressuporiam uma possibilidade média de motivação de todos os destinatários não incapacitados por força de uma inserção numa comunidade ético-jurídica coesa. Deste modo, a falta de motivação seria censurável a não ser que existissem condições anómalas para as quais a força motivadora das normas não tinha sido pensada. Assim, por exemplo, os casos de estado de necessidade existencial ou de coação moral extrema, incluindo o medo, as situações da chamada tábula unius capax, que vem do filósofo grego Carneades e é utilizada, recuperada por Cícero, que justificariam a exclusão da censura por culpa, mas já não os acessos coléricos de ciúme, dominação ou de ódio incontrolável. Em suma, existiria no juízo penal, cuja conclusão seria a atribuição da responsabilidade pelo crime, um momento de valoração da pessoa do agente que refletiria a relevância da sua posição perante a comunidade ético-juridicamente coesa, em que estaria encerrada, para alguns até, a discussão sobre a racionalidade da culpa. Mas, para mim, e para outros também, poder-se-ia discutir exatamente a censura de culpa como a dimensão problemática que dei conta no início da minha intervenção. Portanto, quando me pediram para tratar das formas de culpa, eu falei delas, descrevi-as, mas desde já digo que a discussão jurídica sobre a culpa tem que ultrapassar a discussão ou a caracterização das formas de culpa, que são modos perigos de abarcar o problema da culpa no direito penal. Pode então o direito dispensar a culpa na sua conceptualização, quer dizer, ou então encerrá-lo nestas formas que eu acabei de referir, sem nenhuma abertura à irracionalidade da sua problemática? Pode o direito redefinir a culpa aliada à sua natureza mítica, religiosa, psicológica e psiquiátrica?
Pode o direito usar a culpa num sentido positivo e reparador do crime, contribuindo para as outras áreas científicas, nomeadamente a psiquiatria, e também para a própria ética, mas com as suas categorias mais complexas e menos redutoras? Eram estas as questões iniciais. Vimos como habitualmente o direito trata a culpa, mas agora trata-se de saber se ao fazê-lo reduz ou esvazia a problemática filosófica da culpa de modo a torná-la irrelevante. E, na verdade, se convém ao próprio direito esse esvaziamento que aparentemente faz. Desde logo, uma primeira resposta se impõe quanto à possibilidade do direito dispensar a culpa. Essa é uma resposta negativa, e por várias razões, fundamentalmente 3 que citarei. Em primeiro lugar, a culpa impõe o afastamento de uma responsabilização tabular. É exatamente isso que se procura com os juízos de culpa. A consideração pela diferença. A culpa procura a consideração pela diferença entre o merecimento das pessoas, e é sem dúvida a contrapartida do princípio da liberdade no direito. Se se pudesse ser responsável no direito sem culpa, admitir-se-ia que uma dimensão do direito à liberdade não se teria que verificar, pois o acaso da responsabilidade da responsabilidade jurídica, tornaria o exercício da liberdade como um constante, também como um constante acaso, e nunca impediria o agente de evitar ser responsabilidade. Seria uma espécie de pedra no caminho, que se poderia ou não encontrar. Ser livre é também poder gerir a responsabilidade individual e verdadeiramente um seu pressuposto. E por isso a minha resposta foi negativa. Em segundo lugar, também ainda na senda portanto, da necessidade da culpa, nessa complexidade irracional no próprio direito. Mas pode o direito, ou deve o direito, menosprezar os aspectos problemáticos externos a uma pura racionalidade jurídica formal da culpa? É esta a questão, também já em jeito de resposta. É verdade que se o direito assumisse um teor puramente moral, religioso, seria necessariamente prepotente e afetaria a separação entre o direito e as diversas eticidades que caracterizam o Estado moderno, e sobretudo o Estado de Direito democrático. Portanto, o direito não procurará, ou não deve procurar, enquanto forma de pensamento jurídico, com cientificidade, misturar as coisas, nomeadamente misturar-se ou fundir-se totalmente com as formas das eticidades próprias. No entanto, o direito, ao criar uma linguagem totalmente distinta dessa linguagem dos mitos da culpa muito eticizados, tanto a perspectiva grega como a judaico-cristã, subtrairia à censura da pessoa uma capacidade infinita de compreensão da mesma pessoa, do ser humano e do sentido da vida. O direito não pode ser isso. O direito não pode ser isso. Há, na verdade, uma base de inocência, determinação prévia e intersubjetiva do comportamento humano que os mitos nos revelaram antes da psicologia e das ciências do comportamento. Segundo Haynes, isso seria apenas uma espécie de atavismo, um estádio inferior do desenvolvimento humano, mas talvez, em contrapartida, e agora fazendo controvérsia, talvez signifique antes, em vez de atavismo, uma necessidade que se mantém, como referi. Na verdade, um modelo racional liberal da pessoa, homem, geralmente é assim visto, homúnculo, contratualizando a sua vida em sociedade e decidindo de acordo com um puro processo deliberativo racional, não é adequado, este modelo não é adequado antropologicamente, ou melhor, é excessivamente martirizante do sentido das coisas, da vida da pessoa. Há um papel limitado da consciência racional, que já Aristóteles tinha divisado na ética eudemo, não na ética nicoma. Há um papel dos desejos incontinentes no momento da ação, e o desejo é mesmo na ação virtuosa o motor do chamado silogismo prático. Por outro lado, o não consciente, seja inconsciente ou outra coisa, o id funciona como motor da ação. Também na perspectiva da sociologia, recordando agora George Herbert Mead, o si mesmo forma-se no desempenho de um papel atribuído
de interrelacionamento, no interrelacionamento, um papel atribuído pela comunicação em sociedade, de modo que cada um vai desenrolando o seu papel como um ator desempenhando o seu script. Como poderia o direito abstrair da força tirânica dos deuses em Sísifo, ou estar de acordo com a injustiça de Deus, na Bíblia, em Job? Job, que sendo virtuoso e amando Deus sobre todas as coisas, recebe em contrapartida a miséria e a dor mais profunda. O direito, diferentemente dos mitos da culpa, não aceita o absurdo. Não pode pôr entre parênteses a culpa inocente, mas terá de procurar moderar pela justiça essa possibilidade trágica do erro fatal de Édipo ou do absurdo de Sísifo e da injustiça de que sofre Job. Assim, o direito, ao considerar as origens ético-religiosas das concepções sociais, ao ponderar os estigmas da culpa, realiza a sua tarefa de delimitação da sua própria intervenção. Estabelece, antes de ser um princípio de culpa, claro, estabelece-se como um princípio de desculpa. Na irracionalidade dos mitos, que não pode deixar de considerar, desvenda-se a necessidade racional de uma solução humana. E essa solução humana é oferecida pelo direito. Em terceiro lugar, perguntar-se ainda, a culpa é uma negatividade, um conceito obsoleto para o direito, pode ser substituído, racionalizado ou melhorado, de tudo o que eu disse, resultaria isso? A resposta continua a ser negativa. A culpa é necessária, a culpa não é uma negatividade. O direito deve trabalhar com a culpa na sua dimensão de compreensão dos paradoxos da existência humana para produzir critérios análogos ao sentido dos respectivos destinatários. A empatia fenomenológica de que falava, num sentido especial, Edith Stein, e que inspira Arthur Kaufman. Mas ao partir da pragmática, mítica e paradoxal da culpa, o direito precisa de formular critérios racionais de justiça na matéria de culpa. Resumo tais critérios desta forma. A culpa justa é a que se baseia na experiência humana do direito à liberdade. Isto tem de significar que se uma Constituição democrática se erige sobre a garantia da igual liberdade, a culpa só pode estar justificada onde essa igual liberdade se reconhece, tanto em termos de oportunidade de ação, como mesmo de motivação por direito. É preciso também oportunidade para nos motivarmos por direito. Décadas de criminologia, de sociologia, de psicologia e de psiquiatria convergem nesta perspectiva do direito, oferecem esta perspectiva ao direito, ao dizerem-nos como funcionamos. O direito, por sua vez, também tem algo a oferecer. Tem a oferecer algo através do crivo também de séculos de pensamento e de ação. Tem algo a oferecer através dos seus critérios, ou como se diria hoje, tem uma espécie de plataforma de justiça para evitar soluções de fé, soluções prepotentes, para evitar tanto Sísifo e Job, como sem dúvida responsabilizar as interações, ações e manifestações várias que possibilitam as esferas de poder particular ou de poder social opressor das pessoas mais vulneráveis. Retomo agora, para finalizar, uma ideia da psicologia que terá eco na psiquiatria, em certa medida. Trata-se da culpa como causa do problema penal. A vivência da culpa desligada do facto, como patologia, explica Freud e outros, em certos casos, o próprio comportamento criminoso, tornando-se um motor de libertação incontrolável de desejo, ou como diria Sartre sobre o escritor maldito Genet, procura da punição do Estado e da injustiça que toda a pena acarreta, como fator de superação do crime moral impune por definição. É isso mesmo que vemos também em Eugénia e Silvina, da Agostina Bessa Luís, em que a pena pelo homicídio do pai surgirá como um alívio para a filha quando praticou o incesto não punível. Essa culpa desligada do facto e de critérios de justiça, essa culpa patológica, é um problema de comportamento, uma perturbação grave que não se identifica com o direito, com a plataforma de justiça oferecida pelo direito. Antes pode ter alguma relevância na atenuação da responsabilidade ou no limite, na incapacidade prevista, concebida da culpa jurídica. Mas a relação da culpa jurídica com a psiquiatria no tema da inimputabilidade é um terreno que eu entendo ter sido ainda muito pouco explorado, mantido sob o freio de vetustas relações institucionais e que terá que ser desconstruído.
A grande pergunta que o direito fará à psiquiatria nesse tema é saber se a oportunidade de se motivar pelo direito não estará bloqueada em certas situações, mais do que aquelas que institucionalmente são previstas por razões perenes ou acidentais. Lembro aqui apenas para terminar, iniciando, como sempre acontece no fim de qualquer coisa, um outro percurso, as palavras de Thomas Fuchs sobre a esquizofrenia em Ecology of the Brain, em que admite que os pacientes esquizofrénicos têm a experiência de que as suas ações são dirigidas por poderes externos, sendo distúrbios das funções cerebrais que explicam essa restrição da liberdade dos doentes. A questão fundamental da saúde do cérebro será, assim, continuando a seguir este autor, uma capacidade de antecipação das possibilidades e alternativas de ação, uma necessidade de alargar, digo eu, o espaço da consciência e da autoconsciência, ou, na interpretação de Fuchs, o espaço das embodied capacities of action. Ora, este tipo de capacidades não pode ser, elas não podem ser desenvolvidas, ou este tipo de capacidades não pode ser desenvolvido, onde os meios sociais as restringem tais capacidades cotidianamente. Se o direito tiver respostas mais exatas ou mais fluidas, também o conceito jurídico de inimputabilidade flutuará entre o ideológico e preconceituoso e o comportamento justo da sociedade. É esse panorama de justiça que o direito, com pensamento científico, oferece à ciência em geral do comportamento humano e, em particular, à psiquiatria, com que terá de intensificar a sua colaboração. Muito obrigada e boa tarde a todos.